To be or not to be? That is the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Com essa frase de Hamlet, que mostra uma reflexão profunda sobre a existência humana e as adversidades inerentes a ela, iniciamos propriamente aquilo que nos propusemos, o esclarecimento da Dasein-Analyse. Por que começamos com essa frase? Pela seguinte razão: para marcar a fenomenologia, a diferença, da fenomenologia hermenêutica de Heidegger, não apenas da metafísica, mas, sobretudo, da fenomenologia transcendental de Husserl, que, como já foi dito, se caracteriza pela consciência, pela intencionalidade e pela redução fenomenológica. A fenomenologia hermenêutica de Heidegger se caracteriza, ela é a fenomenologia do ser enquanto tal, mais exatamente, do sentido do ser enquanto tal. Daí termos escolhido essa frase do Shakespeare e também nos termos permitido fazer essa performance com essa caveira, que é aqui, faz parte do consultório, é o memento mori, que faz com que nunca nos esqueçamos de que a que estamos destinados neste mundo. Bom, mas como vocês já devem ter intuído, a Dasein-Analyse trata-se da análise do Dasein. Então temos dois termos a esclarecer: análise e Dasein. Heidegger diz, sobre análise, que a primeira vez que essa palavra foi usada foi por Homero, no segundo livro da Odisseia. E ela foi usada para mostrar o que a Penélope fazia durante todas as noites, que era desfazer a trama que ela tecera durante todo o dia. E isto durante anos e anos à espera da volta de Ulisses. Então, nesse contexto, a palavra análise significa desfazer uma trama em seus componentes. É um significado análogo ao da química, que significa a decomposição de algo em seus elementos, e que na psicanálise seria algo equivalente à recondução dos sintomas à sua origem. Os sintomas são decompostos em elementos, e na intenção de explicar esses sintomas pelos elementos assim obtidos. Na Dasein-Analyse, o significado é outro. Na verdade, o Heidegger toma emprestado de Kant, do livro A Crítica da Razão Pura, a palavra analítica. E essa palavra, para Kant, ela é usada no sentido de que reconduz as condições de possibilidades da experiência científica a um todo homogêneo, Isto é, a possibilidade de compreender, A análise ontológica, como análise antológica,
como analítica ontológica, vamos dizer assim, não é um decompor de elementos, mas a articulação da unidade de uma estrutura, né? É uma coisa muito diferente, né? Isso está, na verdade, primeiramente, em Ser e Tempo, né? Em Ser e Tempo, na analítica do Dasein, ou analítica existencial, que é, na verdade, um pensar de maneira nova o ser do homem, que até então era visto como consciência, como alma, como sujeito, como espírito, como pessoa, né? E que, para Heidegger, pareciam insuficientes no que diz respeito à verdadeira especificidade do ser humano, né? Até agora, estamos a tratar da analítica existencial, que é diferente da Dasein-Análise, embora esta última, a Dasein-Análise, seja baseada na analítica do Dasein. Então, antes de falar sobre essa diferença, talvez seja necessário dar uma noção do que seja o Dasein, né? Palavra que o Heidegger escolheu para designar o ser humano, né? A primeira vez que eu vi esta palavra foi num livro chamado Três Formas da Existência Malograda, de Ludwig Binswanger, né? Isso há mais de 20 anos, né? E era um livro assim que muito interessante, né? Que ele usa o termo Dasein, né? E fala de um existencial a priori do Dasein, que é o ser no mundo, né? E depois fala de um outro existencial, que é o ser com os outros, né? E eu devo confessar a vocês que não entendi bulhufas do que ele estava falando, né? Apesar de ser muito concatenado com aquilo que ele dizia. Mas ele estava falando para os iniciados, para quem já sabia o que era a fenomenologia hermenêutica, para quem já conhecia Ser e Tempo e tal. Mas eu, naquele momento, estava siderado na psicanálise. Então, apesar de ter gostado do livro, deixei ele de lado, né? Mas uma coisa me ficou, né? E foi uma coisa muito importante, é que os sintomas psicóticos e esquizofrênicos não se reduziam ao quadro estreito do valor biológico, da psiquiatria, na coisa médico-psiquiátrica, mórbida, né? Mas essas formas que ele estuda, porque este livro, o Binswanger estuda a esquizofrenia em algumas formas expressivas que ela se apresenta, que é a extravagância, a excentricidade e o amaneiramento. Então, essas formas psicóticas, elas não se reduziam a um valor puramente patológico, né? Mas elas, na verdade, fazem parte da própria condição do homem no mundo, da própria condição do homem na vida. E isto foi a coisa mais